Oi, pessoal, tudo bom? Vamos então fazer a correção da prova. A prova da UFSC, que ela foi bem dentro do que a gente já trabalhou, dentro do edital, então sobre isso a gente não tem nenhum tipo de recurso. E também sobre as questões, elas foram dentro do esperado, o gabarito ok, bem corretos, não cabe dúvida sobre eles. Então vamos ver o que eles cobraram. Primeira questão de administração pública. O processo de construção e implementação de políticas públicas pode ser denominado ciclo de políticas públicas. Com base nos conceitos e características inerentes a esse ciclo, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta. 1. A formação da agenda é uma de suas etapas, sendo que a agenda é um conjunto de problemas ou temas entendidos como relevantes, por exemplo, pela comunidade política, pelo poder público ou pelos meios de comunicação. Certo. O uso do termo agenda, que eles não colocaram aquele sobrenome, né? Agenda política, agenda formal, enfim. Eles usaram um termo mais abrangente, que é o termo agenda, e está ok também. Tinham comentado isso na sala, que eles podiam utilizar só a agenda, e aí, usando dessa forma, eles podem colocar todo mundo, né? Comunidade política, poder público, meios de comunicação, e de fato a agenda é isso, né? Aqueles temas que foram entendidos como relevantes e que agora, enfim, as discussões sobre uma política pública começam a acontecer porque o tema foi definido ali para entrar na agenda. Então, 1, correta. 2, a avaliação de políticas públicas é uma de suas etapas, podendo acontecer antes, durante e após a implementação de uma política pública. Ok, a avaliação antes é aquela que acontece no processo de formulação da política, onde já se vê quais são as possibilidades de ganho, quais são os possíveis custos. A gente faz a avaliação durante a implementação, lógico, para ver como que está acontecendo, para ver se está de acordo com o que foi planejado. E depois a gente faz a avaliação após, para quê? Para analisar o que a gente teve de impacto aquela política pública, quais foram os gastos, fazer realmente as medições. Então, antes, durante e depois. E 3, a implementação de políticas públicas é uma de suas etapas. O modelo top-down é caracterizado pela maior liberdade de burocratas e redes de atores em auto-organizar e modelar a implementação dessas políticas. Incorreta. Ele está falando aqui do modelo bottom-up, que é aquele que, de fato, os burocratas, as redes de atores que participam da implementação também vão participar da formulação. Então, é um processo muito mais democrático. O modelo top-down é um modelo em que os políticos participam da formulação, os burocratas participam da implementação e eles estão de forma dissociada, não há uma comunicação, uma conexão. E aí, de fato, muitas vezes a implementação acaba não acontecendo como na formulação por conta desse distanciamento. Esse é um modelo mais autocrático, né, mais tradicional, em que alguém formula, outro implementa, mas que hoje em dia a gente vem subvertendo essa lógica e passando a trabalhar de forma muito mais democrática, né? Todos os atores ali participando tanto do processo de formulação quanto de implementação. Então, as corretas foram a 1 e 2, então somente as alternativas 1 e 2. Qual dessas características relacionadas abaixo representa o modelo de gestão correspondente à administração pública gerencial? Letra A, maior competição entre as unidades administrativas. Correto. O modelo gerencial ele traz essa ótica da competição. Pode ser entre unidades administrativas, entre organizações públicas e privadas. Por exemplo, ranking de universidades, em que uma universidade pública está na frente de uma universidade particular, acaba atraindo, os alunos têm mais interesse em estudar nessa universidade pública, acaba atraindo investimentos também. Entre unidades administrativas, por exemplo, a gente tem um ranking de melhores práticas entre os tribunais regionais do trabalho. Mesmo que, por exemplo, aqui em Santa Catarina, a gente tem um monopólio, né, o TRT da 12ª região, ele é o único nessa jurisdição. Não tem como do Paraná, mesmo sendo melhor, sei lá, vir aqui. Não tem como, a gente não perde espaço. Mas ao premiar, por exemplo, Paraná, em detrimento ao de Santa Catarina, acaba atraindo, né, gerando uma iniciativa de melhoria de processo de trabalho, realmente para também ser premiado, enfim, a gente trabalha muito com ego e status nesse sentido, né? Mas a competição acontece sim, ela é fomentada nesse novo modelo gerencial. B, centralização administrativa. Pelo contrário, a gente fala agora em descentralização.
organizações sociais, administração privada. Se a gente está falando de outros entes, a gente está falando em descentralizar, né? Não ser o Estado o único provedor de política pública. C, parcimônia no uso dos recursos. Pelo contrário, né? A gente está falando agora muito mais numa cuidade nesse uso dos recursos públicos. Igual uma empresa privada. A empresa privada tem justamente muito maior parcimônia no uso dos recursos. D, redução do uso de práticas de gestão oriundas do setor privado. Não. Se a gente está falando do modelo gerencial, é justamente essa apropriação das técnicas administrativas da administração privada pela administração pública. E, menor controle dos resultados e maior controle dos meios. Justamente o contrário, a gente está falando agora em controle de resultado. Não que o controle de meios a gente deixe de fazer, mas o controle de resultado é, de fato, o quão aquela política pública entrega em termos de eficácia, de efetividade. 50. É fazer a relação entre as reformas e como foi a explicação dessa reforma. Vamos lá. Na área de recursos humanos, inspirou-se no modelo weberiano de administração, baseado no mérito profissional. Correto. Qual que está falando dessa? O Departamento Administrativo do Serviço Público. Ele foi a reforma burocrática, lembra lá no governo de Getúlio Vargas, foi baseado no modelo weberiano, né, o tipo ideal de Weber, e a questão do mérito profissional, lembra? O concurso público é um bom exemplo dessa administração mais baseada no mérito, porque se contrapõe àquele modelo personalista que a gente tinha lá no patrimonialismo. Reestruturou o aparelho do Estado, dividindo as atividades estatais em dois tipos: exclusivas do Estado, exemplo, regulação, e não exclusivas do Estado, exemplo, serviços sociais. Perfeito. Qual foi a reforma? Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, o MARI. Lembra, ele pegou, o Bresser analisou quais eram as atividades estatais e dividiu entre todos os setores de Estado, entre núcleo estratégico, as atividades do Estado, quais eram? As exclusivas, as não exclusivas, e ainda a gente tinha a produção de bens e serviços para o mercado, aquelas atividades mais econômicas. Então, é correto. E uma das primeiras experiências de implantação da administração pública gerencial foi a reforma de 67, o Decreto-Lei 200, que, ao trazer essa questão de organizar a administração indireta, trouxe descentralização, trouxe flexibilidade, que são princípios da administração privada. Então, por isso que é chamada a primeira experiência gerencial no Brasil. Era isso. Como vocês viram, a gente não tem possibilidade de recurso e as questões são bem redondinhas. Era isso, gente. Um abraço e tchau, tchau.